Para quem chegou agora, a gente fez uma primeira parte que desde o do primeiro projeto do Flávio de Carvalho, que foi o projeto de 1927, do Palácio do Governo, e passando pelo projeto do Farol de Colombo, passando pela experiência número 2, que é a primeira experiência dele de performática no espaço público, e chegamos até o Teatro da Experiência, que foi fechado pela polícia. Isso a gente está falando de 1933, né? Nesse momento, em 1933. O teatro que foi apresentado no Clube dos Artistas Modernos. E no ano seguinte, a primeira exposição individual do Flávio, num espaço que não era um espaço expositivo convencional, né? Na verdade, não existiam museus de arte moderna naquela época, isso é em 1934, e que também foi fechada pela polícia, mas dessa vez ele conseguiu a reabertura da exposição. Então, essas imagens mostram aqui ele na frente da... Ah, o Rui chegou aqui, peraí que eu vou adicionar ele. Essa imagem mostra ele em frente a algumas das pinturas, e a segunda imagem é o momento da reabertura. Então, estou adicionando aqui o Rui de volta para a gente continuar com o que é um dos únicos projetos construídos do Flávio de Carvalho, né? Que é o conjunto de casas da Alameda Lorena, que está lá até hoje, assim, embora muito descaracterizado, mas é o único projeto do Flávio construído que a gente tem na cidade de São Paulo. Então, Rui, vamos falar um pouco sobre essa característica desse projeto das casas. Ele construiu como casas para aluguel, né, como um empreendimento. Ele era isso, ele tinha... A família tinha esse terreno, né? Um terreno grande de esquina da Alameda Lorena com a Alameda Rocha Azevedo, e o pai cedeu para que ele fizesse esse conjunto. São 5 casas dando para... Eram, né, 5 casas dando para Rocha Azevedo. A casa hoje da esquina, que era dele, que era a casa maior, foi demolida, hoje é um prédio, e 5 outras casas dando para a Alameda Lorena, e 7 casas internas ao conjunto, né? São 17 casas. Essa casa e uma outra seguinte são muito curiosas porque elas têm essa característica de sugerir um rosto humano, né? A partir das saliências na fachada, que são como os cabelos, as janelas que correspondem aos olhos, né? As saliências a saliência da fachada, que corresponde ao nariz, a janela que corresponde à boca, né? Não, agora na seguinte, essa que é de novo um jogo como esse, né? As outras casas, elas têm são mais regulares. As casas das duas alamedas, elas têm sempre, costumam ter um guarda-sol de concreto ao alto, né? E tem esse avanço semicircular, né, na fachada. É a característica que se repete no conjunto, né? Então tem tem um jogo, né, nessas fachadas, e uma fachada a rosto dando para Alameda Lorena e outra dando para Alameda Rocha Azevedo, né? Deu uma falha, tá dando uma falhada na conexão do Rui. Rui, deu uma Não, falhada na sua conexão. É. Mas, e esse momento, ele começa a construir esse conjunto em 36 e termina em 38, é isso? Ele termina em 38, e nesse momento ele também está construindo a casa dele na Fazenda Capuava. As obras são paralelas, né? Eu não sei exatamente...
não sei exatamente o ano de conclusão da Capuava, mas a maquete da Fazenda da Capuava foi exposta no segundo Salão de Maio em 1938. Então, a concepção da casa já existia em 1938, né? Ela foi E também... esse é o momento que ele retorna, né, de uma longa estadia na Europa, depois ele teve, exposição. na verdade, assim, após essa primeira exposição que a gente mostrou aquela imagem do interior da primeira exposição com aqueles 4 quadros, depois a gente mostrou a foto da reabertura da exposição que havia sido fechada pela polícia. Ele é convidado para participar de um congresso de filosofia em Praga, né? Ele participa de um outro congresso que acontece também em Praga, na Tchecoslováquia, em seguida, em setembro de 1934, e fica vagando pela Europa, né? Numa viagem de estudos, né? E de contatos. Ele percorre uma série muito grande de museus, tanto de arte como de arqueologia e museus etnográficos, e ele contata os artistas daquele momento. Ele contata os surrealistas em Paris, ele contata os surrealistas ingleses, ele contata abstracionistas como Jean e Lyon, que depois vão ser, de alguma maneira, vão ser muito importantes, porque vão ser, a partir desses São interlocutores, né, que encontros. Não, ele vai conseguir a participação desses artistas, ou desses grupos de artistas, nos salões de maio, para os quais ele vai com os quais ele primeiro vai colaborar, e no terceiro Salão de Maio ele vai assumir sozinho a organização da mostra, né? Então, nesse meio tempo ele publica também, né, os Ossos o livro de viagens, que é uma reflexão em que ele vai combinar esse trabalho, essa investigação nos museus, vai registrar alguns, mas não todos, desses contatos com a arte contemporânea, né? Mas vai registrar essa polarização entre o surrealismo e o expressionismo, né? Que ele vai pegar um carregador, realizar, e o abstracionismo e o surrealismo, que vai estar muito presente na concepção dele para os salões, e isso tudo, de alguma maneira, vai aparecer em São Paulo através dessa mostra, né? Que vai ser de alguma maneira, depois, né, se verá, vai ser entendida como uma espécie de precursora das bienais, né? Claro que na escala possível, né? Na escala de uma mostra organizada, organizada não pelos canais oficiais, mas por um grupo de artistas e no caso em que ele se destaca muito porque ele tem esses contatos, né? Sim, aqui é a primeira vez que você mostra, por exemplo, arte abstrata ou arte, né, arte redacional, surrealista no contexto brasileiro. Aqui é um retrato que ele apresentou no primeiro Salão de Maio, né? E a pintura dele já sofreu uma mudança muito grande aquelas telas apresentadas na primeira exposição.
ele já mudou a escala da pintura, ele já passou a telas muito maiores e vai começar não só a trabalhar a cor, a pincelada de uma maneira inteiramente diferente. Aqui a gente já tem as cores muito contidas, mas aqui esse é o retrato. Esse segundo é o retrato do Oswald de Andrade com a Julieta Bárbara, já é um trabalho todo realizado com cores complementares, com o vermelho e o verde, com um início do que vai ser essa procura pela psicologia do retratado, né? Sim, aqui isso fica muito mais evidente já, né? Muito mais evidente do que nos primeiros trabalhos, nos retratos que correspondem ao início da década de 30, né? Não, e também, eu acho que a questão dos retratos no Flávio, que é tão recorrente, né, é uma parte significativa da produção pictórica dele, tem também esse dado de registrar essas interlocuções, né, essas trocas intelectuais, o grupo de pessoas com quem ele se relacionava. E no caso do Oswald, é interessante ver que isso já é final, né, final da década de 30 ou começo de 40? Não, final da década de 30. Curiosamente, ele pintou o Oswald e o Mário no mesmo ano. E tem essa história incrível, o retrato do Mário sobre o comentário que ele faz sobre a pintura, né? É muito curioso. Ele convidou o Mário para posar. O Mário não tinha como recusar. Era uma pessoa que ele sentia que ele tinha que aceitar, embora ele não. E ele estava meio receoso também do resultado. Ele achava que o Flávio acabava misturando muito as cores, acabava sendo uma pintura, né, em que as cores não apareciam como cores puras. E ele ficou muito impressionado ao final da primeira sessão, que as cores do retrato do Mário são muito vivas, né? são muito mais vibrantes que essas do Oswald, né? Tem uns laranjas, tem além de vermelho, tem um verde como esse no paletó, mas uns laranjas e vermelhos e coisas. E o Mário ficou encantado com o quadro e ficou tentando, de toda maneira, dizer para o Flávio que ele estava muito satisfeito para ele não mexer naquilo do jeito que estava, ele deixasse como estava, né? Que ele estava com medo que o Flávio acabasse sujando aquelas cores. E, afinal, ficou um quadro... E ele acabou adquirindo o quadro, né? Ou recebendo de presente, não sei. E, afinal, quando o Mário morre, o quadro que tinha ficado por conta de uma exposição com o Flávio de Carvalho acaba sendo... nem volta para a família do Mário, porque o Sérgio Millet faz questão de adquirir para colocar na sala da Biblioteca Municipal, né? E hoje faz parte da coleção dos da Pinacoteca Municipal. Da Pinacoteca Municipal. E tem essa anedota também Bom, tem as duas anedotas, né? A do Mário de Andrade, esse comentário que ele faz, né? De que esse retrato que o Flávio de Carvalho fez é o lado que ele não gosta de... É o lado tenebroso da personalidade dele, é o lado que ele esconde dos outros. É o lado que ele tenta esconder, né? E acho que ele compara, não sei se com um retrato do Lazar Segal, né? Que é o lado que eu gosto de mostrar, alguma coisa assim. Porque tem as coisas... os retratos, tanto do Segal quanto do Portinari, não tem essa intensidade, né? Penetração, né? São registros mais externos. O do Portinari tem um grupo de circo num canto, que é o interesse dele pelo popular, que está registrado ali. O do Segal
é uma composição que incorpora a rede, é uma composição mais geométrica, mas não é uma investigação da pessoa, né? Enquanto o do Flávio não é só um retrato psicológico, mas apenas das feições, mas é do gesto também, porque registra o movimento das mãos, né? Eu deveria ter colocado esse retrato aqui também na nossa apresentação. Mas esse do Oswald tem essa anedota também, que é que ele, depois que se separou da Julieta Bárbara, queria que o Flávio cortasse a tela no meio, né? Separasse as figuras. E o Flávio, obviamente, não concordou. E aqui eu acho que a gente pode passar para esse momento, né, que é o momento que antecede o lançamento do Traje de Verão. Então, esse momento da experiência número 3, que acho que também é um momento chave ali, né, para entender a trajetória dele. Então, eu queria que você falasse um pouco da relação dele com a moda, né? Eu acho que desde aquele início, né, das primeiras menções. Existem menções à maneira como ele se veste, né? Naquele Congresso Pan-Americano de Arquitetos, há um registro de que ele não usa mais chapéu e está começando a deixar de usar meias. E quem faz esse registro sugere que vão ter que aguardar o próximo congresso para saber que outros elementos da indumentária ele vai ter dispensado, naturalmente com a aprovação da Delegacia de Costumes. Depois se registra a época da inauguração das casas, que ele não usa gravata, o que era um item obrigatório, né, no traje masculino, né? E depois, quer dizer, essas quebras com um padrão, né, são acompanhadas aparentemente por uma investigação que ele foi fazendo ao longo dos anos e que ele vai formalizar numa publicação que é uma longa série de artigos para o Diário de São Paulo, e que ele intitula A Moda e o Novo Homem. E que foram publicados ao longo de 56, né? Antecederam. Ao longo de março a outubro. E três artigos antes da conclusão da série, ele publica um artigo que não faz parte da série, mas que é o projeto dele de um traje novo. Se chama Nova Moda para o Novo Homem. E esse projeto de traje, então, ele vai lançar nas ruas de São Paulo, né? Originalmente ele previa que seria um lançamento que ele não faria sozinho, mas os companheiros de lançamento não aparecem, vão adiando, e ele, afinal, faz o lançamento sozinho, e numa situação completamente oposta à da procissão, né? Enquanto a procissão provocou essa ira de quem acompanhava o evento e a tentativa de linchamento, ele é acompanhado por um grupo grande de pessoas que se divertem com esse lançamento em que ele percorre todo o centro de São Paulo, né? Ele percorre o Viaduto Chá, ele tenta entrar num cinema. O cinema, naquela época, exigia o uso da gravata, mas era uma coisa tão inusitada alguém
se apresentar de saiote e blusão para entrar no cinema, que o bilheteiro deixou ele entrar, e ele saiu imediatamente. Ele foi para a sede Aqui, né? dos Diários Associados, na Rua 7 de Abril, onde ele se exibiu em cima de uma mesa. Essa foto que você está mostrando agora, em que ele sobe em cima da mesa para que se possa acompanhar melhor a exibição da funcionalidade do traje e como Eu só vou voltar aqui para essa imagem que fala um pouco sobre essa questão da funcionalidade, né, do traje. Esse é um cartão posterior. Né? É posterior, acho que do ano de 57 ou 58, e que ele chegou a distribuir. Então, aqui ele descreve os vários elementos, né? Então, o blusão tinha essas válvulas, né? Para fazer a renovação do ar. Né? Para fazer a renovação do ar, né? No corpo e tal. E aí ele era de um tecido, né? Sintético, de lavagem rápida, né? E tinha, obviamente, né, essa questão da funcionalidade, seria o traje para o homem tropical. Então, a ideia é de que esse uso importado, né, do terno e da gravata, né? Houve também quem sugerisse uma outra coisa, quer dizer, que, na verdade, esse traje não era... ninguém iria usar isso. Era, na verdade, expor pela radicalidade da proposta o absurdo de se usar terno, gravata no verão brasileiro e até colete, né? E você encontrar um meio termo entre essas coisas. Não seria esse traje que seria adotado, mas seria alguma coisa mais razoável, né? Então seria uma outra maneira de seria uma outra maneira de entender, quer dizer, ou de incorporar essa proposta sem ser realizando a proposta, mas usando a proposta para conseguir abolir a gravata, abolir o paletó, né? Sim, um pouco como o primeiro projeto arquitetônico, né, que tem também essa característica de manifesto. Não era um projeto para ser construído, né? É mais um... Mas tem essas coisas divertidas aqui que eu acho que é interessante mostrar, por exemplo, o uso da meia arrastão, que é facultativo, mas ajuda a esconder as varizes. Essa meia foi emprestada pela Maria della Costa, né? As meias que ele usou eram da Maria della Costa. E tem esse final aqui que eu acho maravilhoso, que é: cores vivas substituem desejos de agressão. E evitam guerras. Ajudam, né? A evitar guerras, né? Então, tem essas coisas bem provocativas, né, na verdade. Agora, eu queria voltar um pouco só para a questão dos artigos sobre a moda, porque eu acho que eles têm essa característica que acho que se aproxima muito desse interesse dele pela etnografia, por exemplo. Então, só para a gente explicar um pouco o que eram exatamente esses artigos sobre a moda, né? Então, ele estava olhando para a moda, para a evolução da moda através das civilizações, né? Então, o surgimento ou a decadência de certos tipos de vestimenta e tal, e elaborando essas teorias em cima disso. Ele estava... Você apontou, né, esses três nesse texto que você que tem publicado no catálogo, tem você aponta essas três grandes teorias sobre moda que aparecem nesse conjunto de artigos. Acho que você podia falar um pouco sobre isso.
sobre a Não, questão da como a moda a ideia da moda prever acontecimentos futuros, Ah, né? sim, não. Então, Essas... ele estabeleceu algumas ao, ao longo desse estudo, né? Ele pretende ter encontrado algumas constantes, né? E a partir dessas constantes ele pretende tem ele pretende formular como se dá a evolução da moda. Então, a moda, por exemplo, evoluiria oscilando entre as retas paralelas antifecundantes e as curvilíneas fecundantes, né? E as e então ele associa as retas paralelas aos momentos de luto na história e as curvilíneas fecundantes aos momentos de prazer e alegria, né? Uma outra sugestão é que existiriam as idades púberes da história. Nas idades púberes da história, a vestimenta feminina se aproxima da vestimenta masculina, né? Depois haveria os momentos de magia da história. Nos momentos de magia da história, uma alteração do vestuário apontaria acontecimentos futuros, né? Então, as gorjeiras da corte espanhola, que separavam a cabeça do corpo, seriam um anúncio da guilhotina da Revolução Francesa, né? Que efetivamente iam separar a cabeça do corpo, né? E coisas assim. É claro que quando ele afinal se dispôs, né? Ele se apresentou num seminário a convite do Gilberto Freire no Recife para discutir essas teorias e apresentar o seu próprio traje. Ele foi muito contestado, porque ele também dizia que a moda caminha de baixo para cima, quer dizer, a moda seria uma expressão, ela se formaria nos estratos mais baixos do tecido social e alcançaria as camadas mais altas. E aí, então, se formulou muito naturalmente para ele a questão, mas então o que você está fazendo não é moda, você está fazendo alguma outra coisa, porque se você, como artista, está desenhando um traje, a moda, nesse caso, não está caminhando de baixo para cima. Se esse traje não vai poder ser... Né? Você não vai... isso não vai ser uma manifestação de moda, né? Como você estabelece que seria, né? E também alguém contesta essa inferência que é a que parece fazer menos sentido de todas elas, que é que você pudesse ter na moda um prenúncio do desenvolvimento da história, né? E ele disse, bom, mas isso que ele acreditava que isso não era uma coisa que ele estava dizendo, isso era uma coisa que ele estava vendo na história. Ele era um adivinho da história. Né? Enfim. E no fundo, o que dá muita impressão, na verdade, assim, ao ler os textos, nessa parte que não é a parte descritiva, a parte descritiva está, inclusive, apoiada em textos de história do vestuário. Ele tinha esse material
na biblioteca e seguiu essa e complementou com pesquisas dele. Por exemplo, ele teve no Araguaia e algumas cerâmicas que ele colheu no Araguaia ele registra como a moda né? A moda do Araguaia? Dos registros, não, registros de pintura corporal. Ele Ah, complementou registros que não existiam na história da moda que ele consultou. Né? Ele encontrou dados em várias fontes e complementou. Né? Mas quando ele faz a interpretação, ele, né, e acho que também foi um pouco a conclusão dos debatedores em Recife, ele está revelando mais a respeito da maneira que ele pensa do que a maneira de como as coisas efetivamente se processam. Né? Porque realmente, inclusive, ele escreve isso quando ele chega a formular, na época quando ele está escrevendo, a partir do material que ele colheu nesses museus europeus, ele diz não, o que demora é inserir as notas. O que demora é colher a coisa. Então sugere que ele tem, faz o contrário. Ele tem uma teoria. Depois ele vai ver como apoiar essa teoria, né? Ele tem as ideias. Então, mas assim, né? Eu acho Aparentemente, assim. Muitas das coisas parecem funcionar mais assim. Aí são mais compreensíveis, né? Porque elas não. Ele aparentemente também, quando ele formula a moda você tentar fazer uma leitura única para um fenômeno que se estende por uma extensão de tempo como esse, né, com esses registros de séculos que ele examinou, né, na verdade, assim, se você fizesse um exame de um período mais curto e de alguma alteração determinada num período mais curto, você poderia ter explicações. Mas que é como você processa uma investigação na ciência. Você vai testando aos poucos, né, a partir um número pequeno de variáveis e você vai tentando encontrar essas relações. Mas aparentemente para ele, ou ele tinha uma explicação geral para tudo, ou ele não tinha nenhuma. Ele se recusou a fazer um caminho que era o caminho de ir mapeando essa. Me parece que não era o foco de interesse, né? Eu acho que tem um outro lado ali também de querer, ou seja, não era o foco de interesse querer fazer uma tese acadêmica no sentido tradicional. Não é uma tese assim, mas são ideias quase artísticas mesmo. Por exemplo, a questão da gorjeira prenunciar a guilhotina, ser um prenúncio da guilhotina. Ou no caso dos Ossos do Mundo, que é quase como que uma etnografia maluca ali da sociedade sobre a necessidade de lá a península, né? O pensamento que é muito experimental também, não tem muito lastro em.
grandes teses acadêmicas ou uma pesquisa É, realmente. é muito, não, mas é muito interessante porque ele mobiliza, ao mesmo tempo que é uma coisa curioso, porque assim é feito com um extremo cuidado. Ele levanta uma quantidade enorme de dados, mas ele não e ao mesmo tempo ele tem ele coloca esses dados dentro de um registro que é estranho, porque você não parece corresponder ao mesmo movimento, né? Você ter alguém que fez uma pesquisa, uma coleta de dados tão intensa e, ao mesmo tempo, para alimentar um pensamento né, que é uma muito que não parece corresponder em nada a essa obsessão pelo detalhe, pelo conhecimento tão detalhado, né, tão minucioso de tudo, né? Porque é sempre uma visão, ele entra no polo oposto, ele quer uma visão a mais completa e, ao mesmo tempo, embasada nos registros, nos menores registros, né? Pois ele faz um levantamento muito extenso de imagens da pintura italiana para fazer aquelas proposições naquele capítulo. Ele constrói uma história do papado né? Uma história, ele historia também as cerimônias religiosas, como né? Ele também tem isso, como as cerimônias são processionais, são externas ao próprio edifício da igreja, e depois vai, quer dizer, e tudo isso vai confluindo para essa teorização, né? É muito. O livro é muito interessante e para quem tiver curiosidade, o Rui também fez uma nova edição, porque tinha uma edição antiga, que é inclusive a edição que eu tenho, que tem muitos erros, né? Ela é uma edição meio mal feita. Ele fez uma primeira errata, que acompanhou a edição original, em 36. Alguns erros estavam corrigidos nessa errata. Mas ele tinha um exemplar pessoal em que ele preparou a segunda edição. Ele preparou inserções em papel de seda com textos datilografados. Esse exemplar está hoje no arquivo dele, depositado na Unicamp, e um colega encontrou um outro exemplar, gêmeo desse, num sebo do Rio, com anotações pessoais dele e outras anotações inseridas, e com esses a partir desse material você fundindo os acréscimos de um e de outro exemplar, né, se preparou uma nova edição, né? Eu e a diretora do centro preparamos uma nova edição do livro, em que nós também fizemos uma outra sessão de notas, além da dele. Quer dizer, ele tinha uma sessão de notas em algarismos arábicos, pelos capítulos, e nós fizemos, acompanhando, uma sessão de notas em algarismos romanos, né, para esclarecer uma série de dados ou figuras mitológicas que ele não achou necessário registrar. Então, essa edição tem também um pós-fácil que eu preparei, comentando a viagem dele à Europa, comentando, inclusive,
os países pelos quais ele passou e que ele não chega a registrar que passou. Por exemplo, ele passa por Portugal. Não tem uma referência. Ele passa por Portugal, isso não aparece, mas ele passou, tem a Torre de Belém, porque existe, né, um caderno de anotações de viagem que eu pude copiar, ainda estava com a família quando eu comecei a pesquisa, e desse caderno de anotações de viagem eu pude complementar uma série de informações que faltavam a respeito do que foi essa viagem, que são 5 meses de viagem pela Europa. Né? Uma coisa assim. Eu acho que seria importante falar um pouco também desse papel dele como um artista, talvez o primeiro artista que entendeu e que fez uso, né, do poder da mídia, né, para promover o próprio trabalho. Então, desde o início ali, quando você mencionou no início da nossa conversa, desde aquela própria entrevista que ele fez com ele mesmo, né, sob o pseudônimo Eficácia no jornal, enfim, essa é uma espécie de constante, né? E eu acho que atinge uma visibilidade imensa. Um projeto como Experiência número 3, ele já tem um entendimento muito sofisticado disso. E, obviamente, a mídia também se sofisticou. Então, por exemplo, tem o registro ali de uma participação num programa de televisão com o Paulo Otran e com a Tônia Carreiro. Quer dizer, tem o registro... eu nunca consegui achar esse material, acho que não... Esse material especificamente não existe, porque na verdade... mas parece que teria alguma coisa na Cinemateca, né? No arquivo da Cinemateca, mas que também, hoje em dia... Não, isso não, porque realmente não tinha mais gravação, não existia gravação, né? Não tinha videotape. Então, um pesquisador me disse que talvez tivesse um registro em filme desses documentários que passavam. Não, eventualmente. Não, isso existe uma foto em que ele está no lançamento do traje e alguém está filmando. Sim. Você vê alguém filmando. Isso sim, poderia existir um registro em filme. Né? Mas, assim, isso acompanha, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que acompanha, né? Quer dizer, no primeiro momento dos projetos de arquitetura é muito claro, né? Como ele inclusive o fato dele ele preparar, né? Em todos os projetos ele tem desses projetos que ele fez para concursos no Brasil, ele tem as pranchas com fundos escuros, que são os ideais para serem reproduzidos em jornal ou revista. Né? Um dos projetos foi reproduzido na revista O Cruzeiro. Né? Então, isso num primeiro momento. Depois, quando da experiência 2, né? Isso é uma outra... Na verdade, a experiência 2, pela sua própria natureza, ela não podia ser planejada com antecedência, quer dizer, ela não podia ser anunciada com antecedência. Ela teria que ser realizada como foi. Mas ele conseguiu fazer, quer dizer, um registro interessante com esses desenhos, com esse livro que teve uma tiragem alta para o que é, né? O livro tem 3.000 exemplares, né? Ele preparou uma errata também desse livro, então ele imprimiu a primeira metade da tiragem sem a errata, quer dizer, com a errata à parte,
e depois corrigiu no corpo do texto. Então, a segunda metade da tiragem, os exemplares são numerados à mão, rubricados por ele, e então existiram 3.000 exemplares, uma tiragem bastante elevada, né? Para o que era, né? Depois mas ele teve, certamente pelo inidetismo da proposta, ele teve uma repercussão bastante grande na imprensa também, né? Isso, todos os jornais noticiaram a experiência a experiência número 2, com graus diferentes de atenção, mas ninguém deixou de noticiar. E aí a experiência 3 não, a experiência 3 sim é programada. A experiência 3 recebeu até uma matéria na Time, né? Não na Time. Na Time Latin America. Né? Na Time, na edição latino-americana da Time, né? Se fez uma coisa, porque ele anunciou com antecedência, ele fez esses desenhos do novo traje, e justamente uma foto dele na prancheta com o desenho do novo traje é a foto que ilustra a matéria da Time. Como a Time também, na edição latino-americana, exibiu depois uma foto dele na expedição amazônica e um texto sobre o que foi a expedição, né? A expedição amazônica que teve essa curiosidade. Ele fez uma coisa, ele programou tudo, né? Comprou equipamento, contratou as atrizes e tal, e depois, a uma certa altura, eles estão em contato pelo rádio, e depois se perde o contato pelo rádio, porque eles vão à selva fechada, né? Não tem mais contato. E aí os jornais chegam a noticiar a falta de notícia, né? Chega a esse grau de coisas, quer dizer, ele consegue ter a notícia da falta de notícia, né? Ter essa... É que parece que tem uma pergunta, mas eu não estou conseguindo visualizar aqui, não sei porquê. Mas está aparecendo para mim. Eu vou pedir para me mandarem aqui. Que daí eu consigo ler para você, porque não está aparecendo no meu comentários aqui embaixo da imagem. Mas, enfim, você estava falando da experiência número 3, e os registros que eu achei de jornal, na verdade, eram registros bastante... uma coisa bem tabloide, né? Espera aí que chegou aqui. A pergunta... Flávio de Carvalho e sua aproximação com o movimento futurista também se manifestou favorável à guerra e ao regime fascista, como Marinetti afirma, a guerra, a única higiene do mundo? Não, existe uma coisa engraçada, porque o Marinetti esteve 2 vezes no Brasil com um intervalo de 10 anos. O Marinetti esteve aqui em 26 e depois voltou em 36. Em 36 ele foi entrevistado pelo Flávio de Carvalho. E uma das entrevistas que o Flávio de Carvalho, uma das perguntas que o Flávio resolve fazer era uma provocação, né, ao Marinetti para saber como a Itália podia estar submetida ao Duce e ao Papa a um só tempo, coisa assim, né? E aí o Marinetti respondeu com uma piada, mas não autorizou a reprodução da piada. Eu imagino que não era o, né? Ao contrário, acho que houve uma divergência. Não, não houve houve uma cisão no movimento modernista, clara, lá atrás, né, nos anos 20 ainda, e havia esse grupo que era o
o grupo fascista. Quer dizer, quando o Marinetti se apresentou em 26, ele já veio como propagandista do fascismo, e o Menotto Del Picchia foi cantar de Veneza, que era o hino fascista, para recebê-lo, né? Que assim, era o Menotto Del Picchia, o Plínio Salgado, o Cassiano, né? Era o grupo da ANTA, né? Era o grupo da ANTA e o grupo verde e amarelo, o grupo da antropofagia era. Num momento determinado, no começo da antropofagia, essas coisas ainda se confundiam, porque o Plínio Salgado, na primeira edição da revista de antropofagia, o Plínio Salgado ainda estava na revista de antropofagia, né? Então, mas a partir de um determinado momento, essas cisões ficam mais claras, né? E justamente o Flávio, que talvez não possa não ter se assumido posições muito determinadas à esquerda, ou ter feito alguma profissão de fé, ele sempre teve relacionamentos muito fortes nessa área, né? Osório César era do Partido Comunista, o Mário Pedrosa, que se apresentou no clube, era trotskista, os anarquistas apareciam no clube, né? E havia as pessoas da chamada esquerda independente, né? Como o Paulo Emílio, que sempre foi muito amigo do Flávio de Carvalho, né? Então, essa... Não tinha um alinhamento claro com nenhum. Não tinha alinhamento com a direita, não tinha um alinhamento à direita. Ele podia não ter um alinhamento à esquerda com um grupo específico, mas ele era próximo da esquerda em geral, ele tinha muitos contatos. Né? Ele era uma espécie de certamente como certamente também você poderia ver contatos à direita, porque evidentemente na sociedade brasileira, né, ele pertencendo a uma família de posses e ele tinha ligações até de parentesco com pessoas da direita, né? Sim, com certeza, né? Acho que com certeza tinha também, né? Mas eu acho que no modo de vida e assim, ele não tinha afinidade, assim, era uma coisa, assim, ele não era próximo dessas pessoas, né? Ele construiu uma distância da própria família, é o que se entende, né? Ele tentou por um momento ali no início, né, se adequar a essa condição social que ele estava, né? Ele fez a universidade na Inglaterra como o pai queria, voltou, trabalhou por um tempo, mas chegou um momento ali que acho que ele quebra, né, com essa, assim, não totalmente porque ele depende financeiramente, né? Não, mas não, ele teve um relacionamento de muitas idas e vindas com o pai, né? Aparentemente, né? Teve momentos mais conflituosos, mas ao mesmo tempo, né? Houve uma coisa muito engraçada, que a casa da Capuava tem todo um percurso interno que permite que você faça longas caminhadas por dentro da casa, que era a maneira... no terreno da fazenda, né? Isso. E isso seria porque o pai tinha mania das atividades físicas e ele queria poder andar em dia de chuva. Então ele fez as duas alas da casa tem comunicação e você pode ficar indo de um lado para outro sem parar, né? Enfim. Sim. Bom, Rui, eu acho que também já faltam, acho que 5 minutos. Eu não sei se você tem alguma coisa
que você queria dizer para a gente encerrar. As perguntas eu não estou visualizando, eu visualizo alguns dos comentários que tem aqui, então fica um pouco difícil de acompanhar. Mas se você, eu não sei se você tem algum comentário final. Não, eu estou vendo aqui alguém falando do Lorca. Então, é um monumento ao Garcia Lorca que foi construído por encomenda dos exilados espanhóis em São Paulo. Ele construiu ele projetou esse monumento que depois teve essa história estranhíssima de ter sido atacado, né? Como se, enfim, e foi reconstruído, né? E depois afinal acabou sendo recolhido a um depósito da prefeitura, né? Mas até ser finalmente recuperado e devolvido à cidade, né? Quando que ele foi devolvido ali? Ele está na Praça Honduras, né? Foi minha turma de FAO que fez como um evento, né? Retirou do depósito, fez o restauro e, na verdade, foi inicialmente chumbado no vão do MASP. Aí o Barzi teve um chilique e aí voltou para a Praça das Guianas, onde originalmente ficava, né? Das Guianas, né? Aí houve um segundo restauro promovido com recursos da Espanha, né? E aí eu conheci os exilados espanhóis que promoveram a construção do monumento, né? Aí é que eu soube a história completa, né? Bom, Rui, então eu vou encerrar aqui, mas antes de encerrar, eu queria dizer para todo mundo que o catálogo da exposição está disponível para download no site da Almeida Dale. O catálogo tem 3 textos do Rui, um com foco, um que é mais geral, né, que cobre as experiências e os projetos arquitetônicos e a relação com a mídia. Um deles é especificamente sobre a moda, e um terceiro sobre as referências bibliográficas mais sobre em torno da viagem, né? E as mudanças e também uma revisão de pontos da minha pesquisa a partir do que eu encontrei ao preparar essa segunda edição do livro, né? Sim. E, além disso, a Almeida Dale está com um viewing room do Flávio de Carvalho, que você acessa pelo site também. Acho que é só colocar o e-mail e você tem acesso ali. Tem algumas obras que dá para visualizar. Mas, além do catálogo do Flávio, eles estão com todos os catálogos disponíveis para download no site. Então, para quem se interessar, é só ir lá e baixar. Então, Rui, muito obrigada. Claro. E essa live vai ficar na plataforma do YouTube, da galeria. Eu vou gravar aqui essa segunda parte e daqui a alguns dias eles já fazem o upload lá. Então, tá bom. Beijo. Tá. Até.